Então, nossa lição de hoje, lição 13, Moisés e Josué, uma sucessão acompanhada de bênçãos. Vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre sucessão, especialmente sobre a transmissão de valores ou discipulado, que deve acontecer em todos os níveis, dentro da família, os pais para os filhos, na igreja, na liderança, preparação de pessoas que continuem a obra de Deus. Então, nosso propósito esta manhã é estarmos estudando a vida desses dois personagens, como se portaram, o que nós vamos aprender sobre eles, e nesse momento de transição. Moisés está morrendo e o povo de Israel não tinha chegado ainda em Canaã, precisava de alguém para conduzi-lo, e aí Deus levanta Josué para essa missão. Então, nesta manhã nós vamos estar estudando um pouquinho sobre isso, amém? Nosso texto áureo, nós já vamos recitá-lo juntos, está em Êxodo, capítulo 24, verso 13. Vamos recitá-lo juntos? Está aí no telão para você, mas se você quiser abrir a Bíblia e conferir, é o texto bíblico, né? Vamos lá, 1, 2 e... Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Êxodo 24, 13. Vamos mais uma vez? 1, 2 e... Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Êxodo 24, 13. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Nossos textos bíblicos inspirativos estão registrados aí na revista, impressos, mas também você pode abrir a Bíblia em Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. E depois Êxodo 33, 11. São os dois textos base desta manhã. Amém? Então vamos ler como fazemos de costume. Como a gente faz? Um irmão e uma irmã alternadamente. Se você lê o que não é seu, eu vou chamar a sua atenção. Escola dominical é para prestar atenção. Se não presta atenção, a gente chama a atenção. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1, texto bem conhecido de Josué 1, de 1 a 9. Versículo 1, vamos dar preferência às damas. Então, uma irmã começando. Êxodo 33, 11, um irmão.
Amém. Amém. Curva sua cabeça por um momento. Vamos pedir a Deus que esteja nesta manhã iluminando o nosso entendimento e o nosso coração para aprendermos aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Amém? Então, com seu coração bem aberto, ore conosco. Pastor Israel. Deus santo, Deus de amor, de bondade e misericórdia, louvamos o teu nome agradecido por esta oportunidade maravilhosa de nesta manhã estarmos reunidos para aprender a tua palavra. Que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, a nossa compreensão, para entendermos, Senhor, e buscarmos cada dia mais e mais conhecer a tua palavra. Pois tudo te pedimos no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Bem-vinda, Carol. Carol também visitando a gente, né, Carol? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso objetivo esta manhã, querido irmão, nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro, ensinar que a responsabilidade de cada cristão deve ser a de formar discípulos que possam continuar a obra de Deus. Fazer discípulos que deem continuidade à obra de Deus é a tarefa de quem? De cada um de nós. Cada um de nós tem essa responsabilidade de formar discípulos para continuar a obra de Deus. Segundo lugar, nós queremos nesta manhã observar o modelo bem-sucedido de quem? De Moisés com Josué. Então temos um modelo. A Bíblia sempre nos fornece os modelos e vai mostrar para nós como fazer sempre para que a gente tenha êxito, sucesso naquilo que devemos fazer. E o nosso objetivo 3 essa manhã é ensinar que para o discipulado e a preparação de novos líderes, para que funcione, é preciso relacionamento com Deus e com sua palavra. Sem relacionamento com Deus e com sua palavra, nada funciona. Você tem que se relacionar com Deus e com a palavra de Deus. Se não se relaciona com Deus e com sua palavra, não funciona. Amém? Muito bem. Só comunicando aos pais que as crianças estão saindo para um momento especial ali na praça com as professoras, né, mas elas voltam 15 para as 11, tá? Só para vocês estarem cientes que as professoras estão cuidando delas, tá? Muito bem. Tendo isto como objetivo, nós queremos estar, né, trabalhando nesta manhã, então, a nossa lição, tá? Em primeiro lugar, eu vou aqui apresentar esse paradoxo, né, que parece ser contraditório, mas não é. Cada pessoa é única e insubstituível, nesse sentido de ser única. Mas, ao mesmo tempo, na continuidade da obra de Deus, ou no qualquer que seja o trabalho, ninguém é insubstituível. A gente às vezes ouve assim, né? Ninguém é insubstituível, no sentido de continuidade da tarefa, do cumprimento de uma tarefa, de um trabalho. No sentido de ser único, somos insubstituíveis, porque você é um ser único. Ninguém ocupa o seu lugar, porque você é único. Mas, por outro lado, por você ser único, você não pode achar que você é insubstituível, que tudo vai parar se você não estiver em determinado lugar. Ah, se eu sair dessa igreja, ela quebra. Não quebra, não. Vai ter gente que vai sustentá-la aqui em oração, vai estar aqui, Deus vai levantar pessoas. Nesse sentido, a obra não pode sofrer descontinuidade. Ah, se eu sair daquela empresa, aquela empresa vai se dar mal. Não vai se dar, eles vão continuar ganhando dinheiro do mesmo jeito, né? Você pode até fazer falta por ter qualidades que o outro que vai te substituir não tem. Mas insubstituível nesse sentido ninguém é. Então, por isso, né, nós precisamos entender que como ser humano, como pessoa única, somos insubstituíveis, mas na continuidade de qualquer tarefa, ninguém é insubstituível. Até porque, como disse o pastor José Lima, que é o comentarista da nossa lição esta manhã, aí na revista, né, que a gente faz aqui também mais uns acréscimos, mas o comentarista desta manhã, o pastor Lima, disse que ninguém fica para a semente. Então, se ninguém fica para a semente, todo mundo morre, a gente precisa estar preparando pessoas que continuem, né? No mundo secular, um cargo está lá para ser ocupado quantas vezes for
necessário. E para que isso ocorra dentro de um padrão esperado, há um perfil profissional delineado, um conjunto de competências que são definidos, para que haja continuidade naquela função. Assim é feito para que se garanta um parâmetro de atuação que leve aos resultados almejados. No entanto, o seu ocupante é único, mas quem vai dar continuidade vai seguir um padrão. E por seguir esse padrão, não sofre aquele trabalho, aquele empreendimento, uma descontinuidade. Tá? Então, por isso é importante entender a importância de preparar pessoas para a continuidade. Se eu não sou insubstituível no tocante à continuidade, eu preciso preparar pessoas que continuem aquilo que eu estou fazendo. Moisés foi único. Não teve dois Moisés na história. Né? Igual a Moisés, ele foi único. Né? Porém, a obra de Deus não poderia sofrer o quê? Descontinuidade. Então, uma atitude louvável de Moisés foi pedir para Deus que procurasse um líder para conduzir o povo para a terra da promessa. Moisés, nesse quesito, ele nos ensina a não ser egoísta. Ele não pensou só no seu momento. Quer ver? Vou dar um exemplo para você de um personagem bíblico que pensou só no seu momento. Ezequias foi um deles. Ezequias disse assim, olha, quando Isaías disse para ele, olha, você mostrou para o pessoal da Babilônia o que não deveria, um dia esse pessoal vai vir buscar tudo que você mostrou para eles. Os tesouros que você mostrou para eles, eles vão vir buscar de você. E vai acontecer isso e isso e isso agora na sua vida, a partir de agora. E eles, quando é que vai acontecer isso? É no futuro. Ah, não é no meu tempo, não é no meu tempo. Ufa, graças a Deus. Não é comigo, os meus filhos depois que se virem. É como o pai, né, que está tudo o negócio tudo enrolado, e diz, eu vou morrer, depois meus filhos que fiquem, que se virem por aí. Eles que fiquem brigando pela herança, né? O problema é deles depois. E aí vira um briguedo daquele, né? Porque às vezes faltou uma orientação, faltou uma continuidade num processo para que as coisas caminhassem bem. Moisés não foi egoísta, ele pensou na continuidade. Ele poderia ter pensado assim, eu não vou entrar na terra, eles que se virem. Já que por culpa deles me deixaram tão bravo que eu não vou poder entrar na terra, agora o problema é deles também. Não, ele não pensou assim. Lá em Números, vamos ler esse texto, 27, de 15 a 20, rapidamente. Números, capítulo 27, versos 15 a 20. Números 27, 15 a 20. A irmã Rosemary vai ler para nós. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre essa congregação, e que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresentava-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Amém. Obrigado. É o quarto livro da Bíblia, irmãos. Vamos manusear a Bíblia, que vocês aprendem onde estão os livros, tá bom? Manuseie a Bíblia, abra a Bíblia, né, para que você aprenda onde estão os livros. Então, gente, Moisés, foi ele quem pediu um substituto, você percebeu? Quem é que pediu um substituto? Moisés. Ele disse, Deus, não deixe esse povo sem rumo, não deixe esse povo sem um líder que os conduza para a terra da promessa, para Canaã, levanta alguém. E Deus disse, então vai lá e separa o Josué para dar continuidade na obra. Então, aqui Moisés nos ensina uma lição importante. Pensar nos outros. 10 e 2. O que é 10 e 2 para quem está nos visitando? Lucas capítulo 10, verso 2, Jesus disse, né, a seara é grande e os trabalhadores são poucos.
rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, existem muitas pessoas, muitos povos que ainda não ouviram de Jesus e precisa de gente que vá falar do Evangelho para eles. Por isso, o nosso programa 10.2 é todo domingo às 10h02, nós oramos por trabalhadores para a seara. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos para orarmos por trabalhadores para a seara. Pai, nós queremos, nesse momento, lembrar da oração que Jesus nos mandou fazer. Jesus disse que deveríamos rogar a Ti, Pai, que enviasse trabalhadores para a Tua seara. A seara é grande e precisa muito de ceifeiros. Aqui nesta manhã tem vários, Pai, que o Senhor pode chamar, que o Senhor pode capacitar, que o Senhor pode habilitar. Mas continua levantando trabalhadores, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, voltando a Moisés, irmãos, ele não foi egoísta e não pensou assim, os que vierem depois que se virem. Geralmente, irmãos, tem pessoas que pensam assim. Quem sabe lá no seu trabalho, quem sabe no seu projeto de vida, você está pensando assim, depois que eu morrer, eles que se virem por aí. Não é assim que se deve fazer. A gente precisa pensar naqueles que estão vindo e pensar preparando o caminho para eles. Moisés pensou em preparar o caminho para que o povo pudesse chegar na terra da promessa, e ele disse, esse povo não vai chegar lá sem um líder. Ó Deus, não deixa esse povo sem um líder. E Deus diz, então vai lá e separa o Josué. Outra coisa importante, irmãos, é que o Moisés poderia pensar, vou colocar um dos meus filhos. É normal, né? É normal, vou colocar um dos meus filhos. Um dos meus filhos será o meu sucessor. Mas ele não pensou assim, porque ele entendia também que quem escolhe os líderes é Deus. Quem deve escolher os líderes? Quem deve escolher? É Deus. Porque a obra é de quem? De quem que é a obra? De quem que é a igreja? É de Deus. A obra é de Deus, a igreja é de Deus. Então, quem escolhe os líderes? É Deus, é Ele quem escolhe, é Ele quem faz isso. Então, Moisés poderia pensar, eu vou colocar um dos meus... Não, ele entendeu que precisava ser alguém escolhido por Deus. Então, isso é importante. Encontrar alguém igual a Moisés, irmãos, não se encontraria. Agora, encontrar alguém temente a Deus e com capacidade para liderar, isso sim. Igual a você, não vai ter. Pode ter melhor. Alguns são piores. Né? Eu nunca esqueço de uma expressão que ouvi de uma irmã, que quando o pastor deixou a comunidade, a igreja, entregou a igreja para um outro pastor, ela disse assim, o fulano de tal, o pastor fulano, ele disse assim, ele pensou assim, eu vou mostrar para esse povo que tem um pastor pior que eu. E colocou um pior que ele. Mas o fato é, gente, que precisamos entender que ninguém é igual a ninguém, mas nós temos pessoas que vão preencher características, que vão preencher as qualidades que são exigidas, né? É também interessante destacar que para a conquista de Canaã, Israel precisava de um líder que tivesse uma veia militar. E o Josué tinha essa veia militar, porque ele era o comandante do exército de Israel. Quem saía para guerrear com os soldados era Josué. Então, olha como Deus é sábio naquilo que Ele faz, né? Bom, eu preciso agora de um líder guerreiro. E esse líder guerreiro, o Josué preenche essas características também. Além de ser um homem com outras qualidades, como nós vamos ver agora, né? Daqui a pouco. Analisando o texto base, eu só quero dar uma pinceladinha, porque esse texto aqui é muito conhecido, né? Josué 1, de 1 a 9, é um texto muito conhecido. Mas aqui nós temos as diretrizes para que Josué tivesse êxito na missão de substituir Moisés. A primeira coisa em destaque aqui, irmãos, é que a morte de Moisés não seria o fim do sonho. Porque o sonho de colocar Israel em Canaã não era do Moisés, era de quem? Quem é que prometeu colocar o povo lá? Deus.
Para quem ele fez essa promessa? Para o Abraão. Ele fez uma promessa para o Abraão. Então, o projeto era de quem? Era do Moisés? Não, o projeto era de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que a obra de Deus é projeto dele. O reino de Deus é projeto dele. E se é projeto dele, é do interesse dele. Nós somos apenas, como disse o apóstolo Paulo, cooperadores de Deus. Só cooperamos com ele, porque a obra é dele. Por isso, irmão Martim, tem um termo que nós usamos na missão que se chama Missio Dei. Esse termo Missio Dei significa o quê? Que a missão é de Deus, não é minha, a missão é de Deus. Ele me chama para participar da missão dele. Resgatar o perdido. Quem é que faz isso, irmão Ademar? Quem é que resgata o pecador? É Deus que resgata. Mas ele chama você para cooperar, para ajudar. Porque é você que vai falar para o pecador perdido a respeito de Jesus. E quando você fala de Jesus para o pecador, você está fazendo o quê? Cooperando. Está entendendo? Mas quem é que salva? É ele. E você faz o quê? Coopera, falando, dando um bom testemunho. Aí você está cooperando com Deus. Então, assim também, colocar o povo na terra era a tarefa de Deus. Mas ele sempre vai levantar pessoas para cooperar nessa sua missão. Amém? Êxodo 33:11, o outro texto base que nós temos, nunca mais surgiu outro como Moisés, e o texto bíblico vai dizer isso mesmo. Com quem Deus falava? Face a face. Porém, o Josué estava sempre junto, não se afastava da tenda. Não foi ao acaso que ele foi escolhido por Deus. Ele manifestava zelo, dedicação a Deus e as coisas de Deus. Deus não escolhe ninguém ao acaso, Ele está sempre observando os corações que estão buscando, dedicando-se a Ele, comprometido com Ele. Isso é importante nós entendermos. Dito isso, irmãos, vamos aos tópicos da nossa lição então, tá bom? A preparação divina humana para uma sucessão abençoada e abençoadora. Bom, o que quer dizer esse título enorme do pastor Lima? Quer dizer o seguinte, que Deus é quem chama e nós cooperamos preparando aquele que Deus chama. Ou seja, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Amém? Deus faz a dele e nós fazemos a nossa cooperando. Qualquer que seja a função no reino de Deus, é preciso, em primeiro lugar, o chamado de Deus para aquela função. Qualquer pessoa que queira estar numa função sem ser chamado por Deus, vocacionado por Deus, vai se dar mal. Por quê? Porque não é o lugar que Deus quer que aquela pessoa esteja. Agora, se a pessoa também não estiver onde Deus quer que ela esteja, é um outro problema. Por quê? Porque se Deus quer que você esteja num determinado lugar que você não está, também é consequência ruim para você. Tá? Então é importante lembrar disso. No sentido geral, todos somos chamados, né? Todos somos comissionados, né, a preparar, fazer discípulos. Todos nós somos chamados a isso, tá bom? Moisés foi bem sucedido porque ele conseguiu preparar um sucessor. Aqui está, irmão, se você não consegue transmitir para alguém aquilo que você tem recebido, é um problema sério. Por isso nós temos que nos preocupar sim, o que eu estou transmitindo de valores para os que estão vindo depois de mim. Vamos trazer para o âmbito da família. O que você está transmitindo de valores aos seus filhos, aos seus netos, aqueles que estão vindo aí? O que você está transmitindo? O que? No âmbito particular, Deus tem uma função específica para cada filho seu. É Ele que chama cada um para uma função. A escolha de líderes vem diretamente de Deus. Porém, preparar novos líderes também é tarefa nossa. Por quê? Onde é que surgem os novos líderes, irmãos? No seio da igreja aqui, ó, no meio de vocês. Esta manhã aqui, ao ouvir esta palavra, Deus está preparando líderes aqui.
né? Deus está preparando pessoas para a liderança. Através da palavra dele, ele vai moldando, vai chamando, você vai se sentindo chamado para fazer alguma coisa, teu coração começa a ficar incomodado, né? E aí é do seio da igreja que ele chama, né? Essa é a verdade. Por isso eu digo que as recomendações de Paulo a Timóteo para o estabelecimento de novos líderes na igreja são recomendações para todos os crentes. Quando você abre as cartas de Timóteo, são chamadas de cartas pastorais, porque são cartas que Paulo está dirigindo ao jovem Timóteo, um jovem pastor a quem ele está preparando, e ele dá orientações pastorais de como se comportar na igreja, como tratar os assuntos, como deve ser o comportamento do Timóteo. Ele está falando para o Timóteo, mas está falando para todos nós, porque é do seio da igreja que ele chama pessoas. Isso é importante. Quer ver, meus queridos? Aqui, uma coisa importante. Quer ver, irmãos? Qualquer pessoa, para ser líder, tem que primeiro viver o que está em 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Vamos ver o que está em 1 Timóteo 3, de 1 a 13? Abra aí a sua Bíblia. 1 Timóteo está lá no Novo Testamento, irmãos. Vai lá para quase para o final do Novo Testamento. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, lá no Novo Testamento, nós temos primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 13. Todo mundo achou? Se a irmã Lijane quiser compartilhar com o irmão Benê, faça isso. Vamos estar lendo esse texto bíblico. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, todo mundo achou? Irmão Luciano, leia para nós, por favor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na coordenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, não quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não sendo inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A versão que o irmão leu aqui é um pouquinho mais antiga, que é a ARC, Almeida Revista. Não, essa é a ARA, né? É a ARA. Almeida Revista atualizada, né? Mas tem uns termos ainda que são mais antigos, né? Mas agora eu pergunto a todos vocês, esse texto de Timóteo, quem é que tem que viver esses princípios que ele está falando aí? Hã? Quem é que tem que viver? Os pastores? Os bispos? Quem é que tem que viver isso?
Hã? Só os diáconos? Por que todos nós, irmão Davi? Por que todos nós? Para dar bom exemplo? Sim. Veja bem, por que todos nós, irmãos, temos que viver isso? Porque não está escrito assim: a partir do momento que você for separado para ser um diácono, você tem que viver assim. A partir de um momento que você for separado para ser um episcopo, um bispo, um pastor, você tem que viver assim. Não. O apóstolo deveria escolher para essas funções quem já estava vivendo isso aqui. Entendeu, irmão? De onde é que saem os líderes? Sai daqui. E como é que saem os líderes daqui? Tem que sair com esse padrão aqui. Você não é consagrado para partir da consagração ser. Agora, a partir de hoje, eu não bebo mais, porque agora eu sou um diácono. Não, você não devia beber antes. Porque quando a igreja precisar de um diácono, ela vai lá pegar você para ser um diácono. Você não deveria dar mau testemunho antes, para que a igreja pudesse ir lá pegar, na hora que precisa do diácono, está aqui o diácono. Por quê, irmão? Porque você precisa primeiro viver, para depois ocupar funções. É assim que funciona. Então, por isso, primeiro, você tem que viver. Então, para que qualquer pessoa seja líder, é preciso que já esteja vivendo e preenchendo esses requisitos. Governando bem sua própria casa, trazendo os filhos em disciplina, sendo temperante, sendo equilibrado. Fazendo isso, né, você está habilitado a preencher funções, a ocupar, né, aquelas funções que Deus precisa de você na igreja dele, na casa dele. Josué estava o tempo todo com Moisés, vendo, servindo, aprendendo. Mesmo quando ele não podia estar onde Moisés estava, ele ficava o mais próximo possível. Isso já era uma escola. Então, você quer aprender, grude com gente que está fazendo. Gente que é exemplo, gente que inspira. Agora, o grande problema é que tem pessoas que se grudam com gente que não faz, com gente que não inspira bons testemunhos. Aliás, eu sempre digo que é mais fácil grudar em quem está fazendo errado, né? Aí diz assim, eu estou fazendo errado porque o Renato está fazendo, igual o Renato faz, eu posso também. Como é fácil copiar as pessoas que fazem errado, né? Como é fácil copiar as pessoas que fazem errado. É muito fácil. Mas é interessante que por que não imita quem está fazendo certo? Por que não imita quem está fazendo correto? Que é mais difícil. O Josué estava sempre atento a tudo que Moisés fazia. Estava sempre atento a tudo que Moisés fazia. O tempo todo. E isso por si só já é uma verdadeira escola, irmão. Eu sempre digo, se você observar, né, quem está na liderança fazendo o correto, você aprende só observando. Só vendo você vai aprendendo. Esse é o fato. Deus tem feito a parte dele, chamando, capacitando, e nós temos feito a nossa, investindo tempo e recurso nas pessoas. A gente precisa investir nas pessoas. E como eu sempre digo, né, a melhor maneira de fazer é sendo exemplo. O Josué ia observando a vida de quem? De quem ele estava observando? A vida do Moisés. Deixa eu mexer um pouquinho aqui com o meu amigo Benê. O senhor fuma? Não fuma. Se o senhor fumasse, sim, mas se o senhor fumasse hoje, seu Benê, o senhor poderia dizer para o João não fumar? Se o senhor fuma, o senhor podia dizer para ele assim, ô João, que é o seu filho, né, que o senhor quer ensinar ele. E o senhor sabe, poxa, eu estou fumando, mas não é uma coisa boa. O que não é bom, a gente quer para os filhos da gente? Daí o senhor ia dizer assim, ia ter a autoridade para dizer para o João, João, não fuma. Ia adiantar? Por quê? É o exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que a gente quer que os outros façam, a gente tem que estar fazendo. Eu nunca esqueço de uma ilustração do Gandhi, né? Que certa vez uma mãe levou o filho para o Gandhi porque ela achava que o menino comia muito açúcar, né?
E aí chegou para o Gandhi, né, e disse: Gandhi, é o seguinte, dá um conselho para o meu filho, porque ele come muito açúcar. E ele olhou para a mãe e disse: volte com ele daqui uma semana. Aí chegou lá, uma semana depois, o Gandhi olhou para o menino e disse: meu filho, não coma tanto açúcar. E a mãe: é só isso? É só isso. Mas por que você não falou isso semana passada? Porque semana passada eu também comia muito açúcar, então... A partir daquele dia eu passei a não comer tanto açúcar para poder dizer para o menino não fazer isso, né? Como é que eu vou dizer para alguém não fazer o que eu estou fazendo? Então, no formar discípulos, eu preciso entender que eu vou formar segundo a minha espécie também. Segundo eu estou fazendo. Eu quero que os meus filhos sejam diferentes de mim, mas eu não estou cooperando para isso. Eu quero que os meus discípulos sejam... né, façam melhor do que eu ainda, mas eu não estou cooperando para isso, ao invés de ajudar, eu estou atrapalhando. Então eu preciso entender que eu tenho que fazer a minha parte. Deus faz a dele, mas eu tenho que fazer a minha também. Vou falar um pouquinho mais disso depois. Então, gente, ponto 2 aí, sucessão abençoada pela perseverança na palavra. Josué perseverou em servir ao Senhor. Não retrocedeu, ele possuía algumas características que nós precisamos desenvolver e imitar. Desenvolver e imitar. Veja alguns destaques aí. O Josué era um servo. Na Almeida Revista Atualizada diz: Josué, servidor de Moisés. Né? Josué, servidor de Moisés. O que foi, Raika? O que houve? O pastor está falando agora e a Raika vai ficar bem quietinha, tá bom? Ele era um servo, pronto a servir a Moisés sempre. Josué, filho de Num, servidor de... Interessante, isso é característica de quem Deus quer usar e serve de modelo para outros. Alguém que esteja disposto a servir, um servidor. Josué era um bom aluno, sempre observando Moisés de perto. Precisamos de gente ensinável, de gente que queira aprender. Tem muita gente querendo ser mestre, mas que não quer primeiro aprender. Para ser mestre tem que primeiro aprender. Aí quer ensinar, mas não sabe nada. Não sabe nada. Aí quer ensinar. Não, mas eu sei. Sabe o quê? Ensinar errado. Tem que ser ensinável. Josué era fiel. Quantas rebeliões ele viu durante os 40 anos de deserto? Até a irmã do Moisés, Miriam, até o irmão dele, o Arão, se espinharam com ele em um determinado momento. Mas é interessante que Josué nunca se contaminou. Quando os espias foram lá espiar, os 10 não conseguiram contaminar ele e o Caleb. Ele não foi contaminado. Olha, gente, isso é uma qualidade tremenda. Mas está todo mundo fazendo, mas eu não faço. Está todo mundo se posicionando assim, mas não me posiciono assim, eu sou diferente. Está todo mundo fazendo, todo mundo, eu não sou todo mundo, eu tenho minha posição. Entendeu? Josué era assim. Não se contaminou. Ele era um homem de fé e coragem, animou o povo a avançar, a conquistar a terra, mesmo quando os outros espias desanimavam o povo, gente. Está entendendo? Então é importante. Assim como no mundo secular e corporativo, uma série de normas para que alguém desempenhe bem uma função de liderança, na obra de Deus não é diferente. Pelo contrário, os princípios de excelência, compromisso, pontualidade, honestidade de verdade, são muito mais elevados e muito mais exigidos para servir a Deus, né, irmã Rosilda? É muito mais, precisa ser muito mais qualificado ainda. Josué foi estimulado veementemente a pegar-se à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sempre o rumo seguro, ela é a luz que sempre vai nos conduzir. A palavra de Deus precisa permear a nossa vida. Sem ela, os homens, por mais esclarecidos, continuam na escuridão, né? Ela que proporciona essa conexão com Deus e com as realidades espirituais também. E Josué foi estimulado a manter-se firme na palavra sempre. Toda pessoa
Especialmente líderes que se afastam da palavra de Deus se perdem pelo caminho. Irmão, qualquer pessoa que comece a querer inventar moda, sair da palavra de Deus, não, mas eu penso assim, mas eu acho assim, é um perigo. Quando começa a vir para mim, eu penso assim, eu acho assim, mas e o que a Bíblia diz? Não, mas eu acho assim, eu penso, mas e o que a Bíblia? Não, mas eu acho. Então, pronto, já era. Já era porque já foi. Porque a Bíblia é a palavra final. Irmão. Ponto. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz e acabou. E é isso que a gente tem que entender. Então você pode observar que todo líder que começou a ensinar e falar bobagem, foi porque deixou de ensinar a simplicidade do Evangelho e começou a inventar moda. Quando você começa a inventar moda, aí a coisa fica difícil, né? Complicada. Algumas perguntinhas. Você tem sido um servo? Você é um bom aluno? Você tem sido fiel? E como vai a sua fé e coragem? Para você mexer com o seu coleguinha de banco, faça essas perguntas para ele. Vai olhando ali, vai fazendo para o seu colega de banco. Tem alguém do seu lado, alguém aí do seu lado? Pergunta para quem está do seu lado aí. Pergunta, vai lá. Pode perguntar. Pergunta para ela, Carol. Pode perguntar para ela, irmã Celi. Hã? E aí, Sonel? Está perguntando para ele? E o que ele está respondendo? Ih, nada, né? E aí? Tem sido um servo, Sonel? Para servir? Um bom aluno? Tem sido fiel? E como é que vai a sua fé e a sua coragem? Hã? Como é que vai? A fé e a coragem. É importante, gente. Terceiro ponto, gente. Sucessão abençoada por causa da intimidade com Deus. Uma das marcas mais profundas do ministério de Moisés foi sua intimidade com Deus. Eu digo que ele não se conformou em ficar na periferia, gente. Ele desejou mais. Ele não teve medo de entrar na nuvem. Ele se dispôs a ficar 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Ele queria mais, né? Tem gente que, às vezes, olha um determinado pregador, oh, como eu queria pregar assim, mas não vai se dedicar a estudar e a orar para ter o mesmo conhecimento e a mesma unção, né? Eu vi um pregador certa vez dizendo, quando termina um culto, as pessoas querem que eu ore, passa um pouquinho da tua unção para mim, pastor, não sei o quê. Ele diz, não posso, porque você é que tem que buscar. Você é que tem que buscar. Você não quer pagar preço, quer dizer, eu oro, busco e você acha que é fácil? Vai buscar. Você quer o negócio já pronto? Tem que pagar preço para ter intimidade com Deus, não é? Moisés não teve medo de entrar na nuvem. O povo diz, vai lá, Moisés, eu não. E ele entrou na nuvem. Ele subiu no monte. E ficou lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Aí você não quer, você fica 5 minutos de joelho, na reunião de oração você já está levantando. E quer ser cheio da unção? Que unção é essa? Hã? Aliás, isso quando ora 5 minutos, né? Josué não se afastava da tenda, porém ele também não ficava na periferia no relacionamento com Deus. Veja esse texto, irmãos, Josué 5, 13 a 15. Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Mariana, leia para nós, Mariana. Josué, 6º livro da Bíblia, gente. Josué é o 6º livro. Gênesis, lá no começo, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, 6º livro da Bíblia. Capítulo 5, versos 13 a 15. Pode ler aqui. Josué 5, 13 a 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu, não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou, e ele disse,
Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Amém. Esse texto nos remete a qual episódio na vida de Moisés? Você lembra? Hã? Onde foi que aconteceu algo? Hã? Na sarça, né? Lá na sarça. Lá na sarça. Na salsa. A salsa a gente põe na comida, né? Lá na sarça, tá? Então, meus queridos, lá na sarça, esse texto nos remete a isso, mostrando que o Josué também, né, ele teve suas experiências com Deus, seu contato com Deus, né, e isso é importante. Ele não ficou só na periferia, não. Ele também teve contato com o Senhor. Isso é importante. Um fato importante que volto a destacar é que Moisés e Josué eram diferentes em seus estilos, gente. Por isso, ninguém é igual a ninguém. Somos diferentes, né? Na continuidade da obra, o outro que virá, ele vai fazer de um jeito diferente, seguindo padrões, características que estão lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, tem lá os padrões, como deve ser, como modelo, mas ele vai ter um estilo diferente. E Moisés e Josué eram diferentes estilos de liderança, porque ninguém é igual a ninguém, né? Porém, havia 3 coisas que ambos possuíam, que faz toda a diferença na caminhada. Quais são as 3 coisas? 3 coisas que os dois possuíam, gente. Primeiro, eles se submetiam. Segundo, eles. Terceiro, eles possuem essas 3 coisas em comum. Ambos obedeciam a palavra, tinham intimidade com Deus e tinham o quê? Autoridade espiritual. Por isso eu citei, até usei aqui o meu amigo Benê para citar um exemplo, porque o que nos dá autoridade é a nossa vida. É a nossa vida que nos dá autoridade. Por que muitos pais perdem autoridade com os filhos? Por que, irmã Celi? A senhora que é uma educadora, por que muitos pais perdem a autoridade com os filhos? Porque fazem o que não é certo, mostrando para os filhos fazer o que é certo. Fazem o que é certo. Mas eles fazem o quê? O que é errado. É isso aí. Aí, pastor Israel, o senhor, preste atenção, irmão. Ó, aqui, vamos cá, irmãos. Aqui comigo? Vamos cá. O pastor Israel vai lá, coloca, enche a geladeirinha dele lá de cervejinha para o final de semana. Mas daí diz para os meninos assim, ó, não é para beber, não é pecado, não faz isso. Ele tem autoridade? Tem autoridade? Que autoridade que ele tem? Aí o pastor Israel chega, né, alguém na casa dele e começa a falar, e o pastor Israel começa a contar as mentiras que o filho dele sabe que é mentira. E o filho fica olhando, né? E aí o camarada sai de lá e o pastor Israel chama o filho, olha meu filho, sempre fale a verdade para as pessoas, viu? Ele tem autoridade? Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Nós formamos discípulos, e para formar discípulo você tem que obedecer a palavra de Deus, ter obediência a Deus e a autoridade espiritual. Vamos ver esses 2 textos rapidamente? Nosso horário está quase esgotado, mas dá tempo. Josué 1, 16 e 17, 10, 12 a 14. Eduardo, leia para nós Josué 1, 16 e 17.
Irmã Creuza, leia para nós Josué 10, 12 a 14. Capítulo 10, versos 12 a 14. Achou aí, Eduardo? Então leia aqui ao microfone. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Nós vamos fazer tudo o que você mandar, mas tem uma condição. Deus precisa ser com você, assim como foi com Moisés. A presença de Deus na vida do Josué seria um aval, autoridade, advinda do seu relacionamento com Deus e do seu estilo de vida comprometido com Deus e com a palavra de Deus. Porque eu não posso querer que os outros façam o que eu não estou fazendo. Se as pessoas não veem Deus na minha vida, como eu quero que Deus esteja na vida delas? É complicado, é difícil. Então, eu preciso entender que a autoridade, né, não se impõe, se conquista pelo exemplo, se inspira pelo exemplo. Josué 10, 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol detém-te em Gibeão e tua lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. Então não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Creuza, olha que autoridade espiritual do Josué, né? Ordenou ao sol e à lua que parassem, e eles se detiveram. E o que me chama a atenção é a expressão: nunca aconteceu isso de Deus ter ouvido a voz de um homem. Autoridade espiritual. O homem tinha tanta autoridade que mandou até o sol e a lua parar, né? Então, autoridade espiritual, relacionamento com Deus, obediência à palavra de Deus, resulta em autoridade espiritual. Você quer ter autoridade espiritual na sua vida, irmão? Na sua casa? Quer inspirar outros? Quer ajudar a formar líderes? Quer ajudar a formar outras pessoas para a obra de Deus? Então, obedeça a palavra de Deus, você vai estar cooperando para isso. Desenvolva relacionamento com Deus e conquiste essa autoridade com a sua vida, com o seu exemplo, não querendo impor goela abaixo coisa alguma. Eu falo aqui para os líderes da igreja, se tentam fazer qualquer coisa goela abaixo, não vai dar certo. Não queira impor as coisas, porque não vai funcionar. Primeiro seja você o exemplo. Primeiro faça você, vai ser o primeiro a estar lá. Vai ser o primeiro a estar fazendo. E você precisa começar a ser o primeiro aqui, enquanto você está com todo mundo junto. Aí depois, alguém vai te alçar para ser um líder e você... Mas aqui você já está fazendo. Aqui você já está vivendo. Lembra o que eu falei de 1 Timóteo? Você precisa viver primeiro. É para todo mundo viver. Quando a gente precisa de um líder, está todo mundo pronto para ser líder, porque já estão vivendo princípios que é para um líder estar vivendo. Amém? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Pois não, Eduardo. Eu vou trazer como uma questão de pais, né? Quando os pais vivem, né, que eu já vi muito disso, vivem a palavra, vivem corretamente, transparecem isso, e os filhos saem do caminho, o que se faz nisso? Aí é uma questão, duas coisas você tem que avaliar.
Primeiro lugar, uma questão de escolha pessoal. Escolhas. Eu não posso obrigar meu filho a fazer como eu faço. Ele vai tomar a decisão dele. Né? Quando nós lemos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, na verdade, o título correto seria o pai pródigo, porque ele é pródigo. Pródigo é esbanjador. Ele tem um amor que esbanjou. Ele recebe o filho de volta, enfim. Vocês conhecem bem a parábola. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o pai era um pai amoroso. A casa dele, tanto é que o filho vai lembrar lá depois como é que é a casa do pai. Está entendendo? Mas ele toma a escolha dele, de ir para o mundo e gastar tudo que ele tinha. E aí? Nem Deus vai te segurar para fazer escolhas erradas. Ele te deu o livre-arbítrio. Você é modelo. Agora, o que você vai fazer quando você é exemplo, quando você é inspiração, o que você vai fazer? Você sempre vai dizer, olha aqui, meu filho, não foi isso que eu te ensinei. Olha o meu exemplo, olha o meu modelo. Esse é o meu modelo. Agora, quando você não faz, você não tem autoridade de dizer isso. Agora, a escolha da pessoa. Né? Nós vamos ver bons pais que foram um exemplo, mas os filhos não seguiram o caminho. Por exemplo, Samuel. Samuel foi juiz em Israel. Em alguma vez ele subornou alguém. Ele chega para o povo e diz assim, gente, eu estou passando aqui para o rei. Vocês escolheram um rei. Mas agora digam para mim aqui diante de Deus. De quem foi que eu roubei alguma coisa? De quem foi que eu fiz um juízo errado e julguei uma causa para favorecer este ou aquele? Aponte aqui para mim. Não tinha uma unha para falar do Samuel. Mas daí, 1 Samuel 8, ele coloca os filhos dele como juiz e a Bíblia diz que eles começam a subornar as pessoas, a aceitar suborno. Não é esse o exemplo que o Samuel deu para eles. Agora, a sua parte, aqui o que eu estou falando é a sua parte, é a minha parte. O que eles vão fazer depois é problema. O Josué fez a escolha dele, tinha 12 espias, líderes das 12 tribos. Só 2 decidiram ficar firmes e fiéis. É escolha. A vida é feita de escolhas. E tem, infelizmente, filhos que escolhem fazer o oposto dos pais. Mas eles sabem que estão errados. Inclusive, já encontrei muitos filhos dizendo assim, né, meu pai não me ensinou isso e meu pai é um excelente exemplo, ou minha mãe é um excelente exemplo. Mulher de oração, mulher comprometida com Deus. Fui eu mesmo que entortei. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, escolhas, Eduardo, né? Voltando aqui, irmãos, alguma pergunta gostariam mais de fazer? Presbítero Zé Carlos. Pastor, sempre tenho assim, uma dúvida com relação a Josué. Por que Josué ele não preparou uma liderança sucessória? No caso de o povo ter entrado na Terra Prometida e vivido todo aquele período conturbado de juízes, não foi propósito de Deus que houvesse uma liderança, alguém que pudesse dar continuidade? Exatamente. Quando falta isso, acontece o que acontece em Juízes, irmão José Carlos. Houve falha assim, quando não há uma sucessão, um preparo para a sucessão. É Deus quem chama, certo? Mas a gente, como eu disse lá no primeiro ponto, coopera. A gente coopera, preparando, separando. Né? Então, houve falha sim. Tanto é que o grande problema, hoje à noite até na palavra que Deus me deu, tem alguma coisa que eu vou citar disso, né? Mas o fato é que houve falha no preparo sim. Eles não se preocuparam em preparar uma nova geração. Tá? Agora, o que o Josué faz? Ele está velhinho, né? Ele faz uma coisa que é meio parecida com Ezequias. Ele está velhinho, ele faz uma coisa bonita que a gente admira. Só que ele está mais ou menos assim, lavando as mãos. Porque ele chega e diz assim, gente, eu estou reunindo vocês, eu estou velho, né? Está aqui minha família, vocês já conquistaram a terra, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu e a minha casa, eu não sei vocês, quem é que vocês vão servir, se vocês vão servir os deuses dos amorreus, os deuses lá do Egito, que Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma coisa bonita, ele e a casa dele estavam seguros.
Mas, por outro lado, se vocês querem tomar outro rumo, o problema é claro que é a questão das escolhas. Nem ele poderia obrigar o povo a obedecer a Deus. E eles se rebelavam o tempo todo. Mas eu creio que ele deveria sim ter preparado. Mas a ideia de que agora na terra é um reino teocrático, que Deus é que governa, eu acho que o pensamento foi de que não tivesse um líder supremo, tanto é que depois eles pedem o rei, porque os juízes eles eram levantados para períodos esporádicos e também em determinadas regiões. Se você for olhar, poxa, mas é tanto juiz, mas às vezes ao mesmo tempo tem um juiz aqui numa região e outro julgando em outra região também, né? Eu entendo que talvez na cabeça de Josué, o pessoal chegando na terra, ele já tivesse uma maturidade de servir a Deus de forma autônoma, sem depender necessariamente de uma figura para intermediar as relações do povo com Deus. Então, talvez naquele momento, no afã de fazer o povo se voltar para Deus de forma natural e não ficar dependendo de um Moisés que subisse no monte, do Josué que falasse com Deus, cada um, ele fala assim como eu sou sacerdote na minha casa, vocês, cada um na família de vocês, sigam a Deus. E, infelizmente, a percepção dele foi errada, né? O povo se desviou demais. Sim, agora tinha também, irmão José Carlos, uma outra que ele não pode esquecer, que tinha os sacerdotes que já estavam estabelecidos. Então, os sacerdotes eram para ensinar a lei e ensinar o povo. Então, tinha sim a liderança sacerdotal. Mas, infelizmente, os próprios sacerdotes às vezes se corrompiam, né? Sim. A sucessão de Josué era para uma tarefa específica. O objetivo para que ele foi levantado era para conduzir o povo para a terra prometida. Então, ele não ia levantar um líder para conduzir o povo para outro lugar. Eles já estavam estabelecidos na terra e, como você disse, né, tinha os sacerdotes. Mas é claro que essa figura, quem sabe, legisladora, como foram os juízes, né, era sempre necessária. Mas tinha os sacerdotes para estarem conduzindo a palavra de Deus. Como anda a sua intimidade com Deus e a obediência à palavra? Você possui autoridade espiritual? Pergunta para o seu coleguinha de banco essas 3 perguntinhas, faz favor. Rapidinho, correndinho aí. Pergunta aí. Como anda a sua intimidade espiritual com Deus? E a obediência à palavra? Você possui autoridade espiritual? Concluindo, gente, você tem tido a responsabilidade de formar discípulos? Você tem observado um modelo de servos fiéis para imitá-los? Você tem consciência de que para formar discípulos você precisa de relacionamento com Deus e com a palavra de Deus? Todos somos insubstituíveis no tocante a sermos únicos. Agora, ninguém é insubstituível no tocante à continuidade da obra de Deus. Deus é quem chama, mas nós temos a responsabilidade de cooperar no preparo daqueles que Deus chama. E os mais velhos deveriam ensinar os mais novos, assim também na liderança, quem está como líder, precisa ajudar os que têm aspiração ou estão começando. Moisés e Josué são exemplos de vida dedicados ao Senhor, e no tocante a uma transição abençoada e tranquila também inspiram. Amém?